E se eu dissesse que o computador mais avançado, tipo o mais eficiente e complexo para resolver problemas espaciais, não tá, sabe, resfriado a 0 grau num galpão gigantesco no Vale do Silício? Com certeza não está. Ele tá, na verdade, neste exato momento, voando em volta da fruteira na cozinha. Essa imagem é fantástica. Ela quebra completamente a nossa expectativa sobre o que significa tecnologia de ponta, né? Sim, total. Porque a gente sempre associa inovação a, tipo, data centers colossais, fazendas de servidores do tamanho de estádios, um mar de cabos de fibra ótica. Exato. Mas a grande ironia, o que é fascinante aqui, é que essa infraestrutura toda opera na base da força bruta, sabe? Consumindo a energia de uma cidade pequena para fazer bem, o que a natureza faz com uma gota de néctar. Uma gota de néctar. E, olha, essa mudança de paradigma é justamente o foco central do nosso mergulho de hoje. Porque o futuro da tecnologia não vai ser construído apenas com silício, placas de metal e código sintético. Não mesmo. Vai ser material biológico. Material biológico puro. Nós vamos examinar hoje os dados e os insights de uma conversa recente e, nossa, muito reveladora, com neurocientistas sobre essa convergência absoluta entre o hardware de computadores e a neurociência. É uma fusão que está acontecendo agora. Sim. E a nossa missão hoje, para quem está ouvindo, é desconstruir 3 pilares dessa revolução, né? Primeiro, como as conexões neurais de uma mosca foram parar dentro de um processador. Bizarro, mas real. Segundo, o salto para os minicérebros humanos. Sim, cérebros cultivados em laboratório que estão operando como processadores de dados. E o terceiro ponto, a corrida para fabricar chips comerciais neuromórficos, inspirados na nossa própria biologia. E o que realmente encora essa discussão na realidade, sabe, e tira isso daquele terreno de roteiro de ficção científica, é a engenharia básica por trás disso tudo. Porque, veja bem, não se trata de tentar criar um exterminador do futuro ou uma inteligência artificial malévola que domine o mundo. Claro, o problema é bem mais mundano. É puramente energético. A grande crise da inteligência artificial hoje, o limite que está, tirando o sono de todas as grandes empresas de tecnologia é a energia. O processamento sintético exige uma quantidade de eletricidade que é totalmente insustentável. Insustentável e cara. Exato. E a biologia, por outro lado, já resolveu esse problema de eficiência térmica e energética há bilhões de anos. A indústria de tecnologia está, no fim das contas, apenas tentando plagiar a natureza. Certo. Então vamos desvendar como esse plágio começou, olhando para a nossa primeira história. E tudo gira em torno da Drosófila. A famosa mosca da fruta. Ela mesma. A protagonista da biologia de laboratório. O que aconteceu foi que uma startup de tecnologia conseguiu mapear, as conexões completas do cérebro desse inseto. Todas elas? E eles colocaram essa rede para rodar dentro de um computador, controlando um corpo virtual em uma simulação. Mas assim, lendo isso nas fontes, a primeira coisa que vem à mente é: como é que se copia o cérebro de uma mosca para um computador? Não é como plugar um pendrive, né? Com certeza não. O processo é uma maravilha absoluta da engenharia microscópica. Para criar esse mapa, os cientistas precisam fatiar o cérebro da mosca em milhares de seções ultra finas. Estamos falando da escala de nanômetros. Nanômetros, nossa. Sim, e aí eles usam microscópios eletrônicos de varredura para fotografar cada uma dessas fatias. Depois entra um software de inteligência artificial que analisa essas imagens para traçar o caminho exato de cada axônio. Cada caminho, cada sinapse. Cada sinapse. Eles reconstroem todo esse emaranhado em um modelo tridimensional digital. Então o resultado não é tipo uma simulação genérica de como uma mosca pensa. É o próprio diagrama. Exatamente. É a fiação exata, o diagrama elétrico literal daquele cérebro específico. E, nossa, colocar esse diagrama elétrico em perspectiva é o que realmente choca, porque se a gente pensar nos carros autônomos atuais, que, digamos assim, representam o ápice da nossa engenharia de navegação... O auge da tecnologia atual. Sim.
Um veículo desses usa bilhões de parâmetros na rede neural dele, precisa de porta-malas cheios de processadores gigantescos, Servidores na nuvem conectados o tempo todo. radares, sensores lidar, rios de eletricidade, sistemas de resfriamento super complexos, e mesmo com todo esse arsenal, o sistema ainda se confunde com um cone de trânsito em um dia de chuva. Ou freia do nada por causa de uma sombra na pista. Acontece muito. Pois é. E em contrapartida, a humilde mosca tem apenas 140 mil neurônios. Só isso. 140 mil. E com esse hardware minúsculo, que é quase invisível, ela consegue navegar em 3 dimensões, consegue desviar de uma mão tentando esmagá-la em milissegundos. Calcula rotas de fuga, busca comida. Tudo em tempo real. A agilidade computacional dela é infinitamente superior e o gasto de energia é próximo de zero. Como isso é possível? Para entender o porquê de uma rede orgânica tão pequena humilhar um sistema de bilhões de dólares, a gente precisa reconhecer quem foi o engenheiro-chefe dessa mosca. A seleção natural. A seleção natural que é o processo de otimização mais implacável que existe no universo. Pensa bem, durante 500 milhões de anos, a evolução submeteu o cérebro dos insetos a um teste de qualidade binário, a sobrevivência. Ou sobrevive ou morre. Exato. Circuitos ineficientes que gastavam muita energia ou que demoravam 1 milissegundo a mais para processar uma ameaça foram eliminados do pool genético. Foram eliminados porque os donos desses cérebros foram devorados. Simples assim. O código ruim literalmente morre. Não tem, atualização de software pelo ar. Não tem pacote de correção de bug, né? De jeito nenhum. O inseto simplesmente não sobrevive para passar aquela rede neural defeituosa para frente. Então o que restou e o que essa startup mapeou foi um circuito físico cuja matemática subjacente supera qualquer coisa que os humanos consigam programar hoje. A química e a eletricidade fluem de um jeito perfeito. Perfeito. A mosca não calcula, probabilidades abstratas de virar à esquerda ou à direita. A própria estrutura física do cérebro dela já é a resposta para a física do voo. O algoritmo de navegação mais otimizado do planeta. Exatamente isso. Bom, a gente fica maravilhado com o cérebro da mosca, claro, mas isso inevitavelmente leva a gente a olhar para o nosso próprio espelho. Porque se a engenharia reversa de um inseto com 140 mil neurônios já muda completamente a forma como pensamos eficiência... Imagina um cérebro humano. Sim. Qual é o limite de usar o cérebro humano como hardware? Porque, lendo as fontes, fica muito claro que a ciência não decidiu parar no mapeamento digital. Não, eles foram muito além. O salto agora é deixar o mapeamento de lado e trabalhar com a biologia pura e aplicada. O chamado wetsphere. Isso. A transição do software inspirado no cérebro para o hardware úmido, o material biológico vivo. E aqui eu preciso confessar que as fontes me deixaram com um pouco de confusão logística, porque elas introduzem esse conceito de inteligência organoide e explicam que neurônios humanos estão sendo cultivados em laboratório a partir de células-tronco pluripotentes. Sim, minicérebros. E que eles estão operando acoplados a chips de silício. Mas assim, como isso funciona na prática? Como que um pedaço de tecido úmido, mole, biológico, consegue conversar com uma placa de metal? Isso soa quase como alquimia. Parece magia, né? Mas a ponte entre esses dois mundos tem um nome bem técnico. Chama-se matriz de microeletrodos, ou MEA na sigla em inglês. Tá. E como é essa matriz? Imagina uma placa de Petri, sabe aquela de laboratório redondinha? Só que o fundo dela é forrado com centenas de eletrodos microscópicos de metal. Certo. Os cientistas cultivam os organoides cerebrais, que são esses aglomerados tridimensionais minúsculos de neurônios vivos, diretamente sobre essa placa. E como os neurônios se comunicam naturalmente através de pequenos disparos elétricos? Os potenciais de ação. Exatamente, os potenciais de ação. Então esses microeletrodos no fundo da placa conseguem captar as minúsculas variações de voltagem no tecido. Ah, entendi. Então o chip funciona basicamente como um microfone ultrassensível. Ele escuta a atividade elétrica da célula biológica e converte isso em dados digitais, em uns e zeros. Perfeito, é exatamente essa a analogia. E detalhe, a comunicação é de mão dupla. Como assim?
O chip também pode emitir pequenos pulsos elétricos de volta para o tecido biológico para estimular os neurônios. É assim que a gente insere dados no sistema. Uau! Por exemplo, você pega uma informação, como um arquivo de áudio, traduz isso em um padrão de pulsos elétricos e envia para o minicérebro. Os neurônios processam esse estímulo e os eletrodos leem a resposta elétrica que o tecido produz. Mas espera aí, isso levanta um problema óbvio de engenharia que até as fontes mencionam como um desafio colossal. A manutenção. Sim, se a gente constrói um computador com um processador normal, ele só precisa de um dissipador de calor e um ventilador, um cooler. Mas se estamos falando de neurônios vivos operando como hardware... É um pesadelo logístico. O contraste é brutal. Em vez de simplesmente plugar o servidor na tomada, manter um processador biológico funcionando é como ter um animal de estimação minúsculo de altíssima manutenção vivendo dentro do computador. Um Tamagotchi biológico. Pior que isso, esse tecido precisa de sistemas microfluídicos bombeando nutrientes constantemente. Ele requer oxigenação controlada, remoção de resíduos metabólicos... Para as células não morrerem envenenadas, né? Exato, envenenadas pelos próprios dejetos. E o controle de temperatura é incrivelmente rigoroso. Se a temperatura do servidor ali subir ou cair uns 2 graus além do ideal, o processador simplesmente morre. O hardware apodrece, literalmente. Apodrece. Fim de papo. Caramba! Mas mesmo com toda essa fragilidade extrema, os resultados parece que justificam o esforço. Tem aquele experimento publicado na revista Nature Electronics, que é super prestigiada. Sim, o teste de reconhecimento de voz. Esse mesmo. Eles testaram esse sistema híbrido de organoides conectados ao silício e deram uma tarefa clássica de inteligência artificial para ele, que é o reconhecimento de voz. Estimularam o tecido biológico para ele aprender a distinguir vozes humanas diferentes. E o resultado chocou muita gente. Foi assustador. O organoide aprendeu a reconhecer os padrões de voz 12 vezes mais rápido que um algoritmo de software equivalente rodando no silício puro. 12 vezes. E o choque principal consumindo uma fração ínfima de energia. É absurdo, né? E a razão para essa disparidade de velocidade está na forma como a biologia aprende em comparação com a máquina. Como assim? Quando um software de IA tradicional precisa aprender algo novo, ele tem que recalcular pesos e probabilidades matemáticas ao longo de toda a rede sintética dele. É um processo de pura força bruta. Tentativa e erro até acertar. Tentativa e erro até Exato. Já o tecido biológico, ele usa a neuroplasticidade. Ele não faz apenas cálculos abstratos. Ele altera a sua própria estrutura física. Ele muda a fiação. Isso. Os neurônios formam novas sinapses reais, criam novas pontes de comunicação. O hardware se reescreve fisicamente para se adaptar ao problema. Eu preciso desafiar o estado atual da indústria com base nisso, então. Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a gente olhar para o frenesi do mercado de tecnologia hoje, é tudo sobre inteligências artificiais gerais, enormes modelos de linguagem, arquitetura transformer. Tudo que consome uma energia colossal. Cheios de placas de vídeo consumindo megawatts de energia. Todo mundo apostando bilhões nisso. E aí, isso significa que o próximo grande salto computacional pode simplesmente contornar tudo isso e ser tipo um chip orgânico pulsando em um laboratório. Por mais radical que pareça, é uma via que já deixou de ser só teoria. As fontes até citam a Final Spark, uma startup suíça. Eles já estão vendendo isso, né? Eles já estão comercializando o acesso a esses processadores biológicos. E o modelo de negócios deles não é, sei lá, enviar um mini cérebro vivo num pote pelo correio. Seria meio nojento. Seria inviável. Funciona dos mesmos moldes da computação quântica atual. Uma empresa não compra um computador quântico e coloca na sala. Ela aluga o tempo de processamento remotamente. Ah, entendi. Final Spark mantém os organoides seguros nas incubadoras de alta precisão lá na Suíça e os pesquisadores pelo mundo enviam requisições online. O processamento pesado acontece na rede neural biológica e o resultado volta pela internet normal. Mas a grande questão que fica é: por que uma instituição preferiria alugar o tempo de um processador feito de células
com toda essa fragilidade de fluidos e temperatura, em vez de simplesmente alugar espaço na nuvem do Google ou da Amazon? A gente volta para o grande gargalo, a eficiência. Treinar grandes modelos de inteligência artificial em servidores de silício custa milhões de dólares só na conta de luz. Fora o impacto ambiental gigantesco das emissões de carbono. Exato, o impacto é gigante. Enquanto isso, o tecido biológico lá na Suíça processa dados complexos de reconhecimento de padrões, operando com uma energia equivalente ao que você extrairia, sei lá, de um lanche leve. É uma economia sem precedentes. O acesso remoto e o processamento lá na Suíça já são fascinantes. Mas a aplicação real dessa arquitetura, o que isso significa para o dia a dia, parece que mora na ideia de pegar essa eficiência e colocar dentro dos nossos aparelhos, desconectar as máquinas da nuvem de uma vez. É o que a indústria chama de edge computing, ou computação na ponta. Porque no paradigma dominante hoje, nossos aparelhos são, na verdade, bem burros. Como os assistentes virtuais em casa. Perfeito. O assistente capta a sua voz, transmite o dado via internet para um servidor mastodôntico num galpão lá nos Estados Unidos. Esse servidor processa a resposta e manda de volta para sua caixa de som. Tudo depende de conectividade e consome muita energia. O que explica aquele pequeno atraso irritante, aquela latência quando a gente faz uma pergunta e ele fica pensando. Sim, essa latência é o dado viajando o mundo. O Edge Computer inverte essa lógica. A proposta é que o processamento robusto de IA ocorra localmente, no próprio hardware do dispositivo, sem depender de conexão externa. Mas hoje, se colocar o poder de um servidor dentro de um celular, a bateria acaba em 3 minutos e o celular derrete. Derrete na sua mão. É por isso que os processadores precisam alcançar a eficiência energética da biologia. A gente volta para a analogia da mosca. A mosca toma decisões complexas em tempo real. Ela não envia dados visuais para uma nuvem das moscas para saber se deve desviar da sua mão. Seria cômico! O cérebro local resolve tudo na hora. Exato, e de forma instantânea. O exemplo prático das fontes sobre os drones ilustra isso perfeitamente. Porque se a gente imaginar um drone de monitoramento ambiental ou segurança, o limite hoje é a bateria. Um drone fazendo reconhecimento de imagem, mapeamento 3D e tomando decisão autônoma gasta tanta energia processando que a bateria dura minutos. 30 minutos com sorte. Pois é, mas se substituirmos o processador central por um chip neuromórfico ou um sistema biológico ultra eficiente, o drone voa, processa todo o ambiente visualmente, evita ameaças e a bateria praticamente nem sente o dreno do processador. O consumo do cérebro dele seria tão insignificante que o drone dependeria apenas da energia gasta para girar as hélices. A autonomia ia multiplicar de um jeito inimaginável. O limite passaria a ser a falha mecânica, uma peça quebrar, não o processador gastar a bateria. E o fim dessa dependência da nuvem abre portas enormes. Imagina exploração espacial, robôs no fundo do mar, ou áreas de desastre sem sinal de internet. E olha, a marcha para chegar lá está muito acelerada. O mapeamento da mosca e os minicérebros não são a linha de chegada. Tem coisas maiores vindo aí. Com certeza. O material aponta startups, como a Ion, que já estão no projeto para mapear integralmente o cérebro de um camundongo. E a escala de complexidade de um camundongo em relação a uma drosófila é assustadora, não é? Totalmente. O cérebro de um camundongo tem cerca de 70 milhões de neurônios. É 500 vezes maior que o da mosca. E a ambição não para nos roedores. O objetivo final, de longo prazo, é o mapeamento absoluto do cérebro humano. Nossa! Decodificar cada sinapse, cada via dos nossos 86 bilhões de neurônios para impulsionar a era da computação neuromórfica de vez, criar chips de silício sintético com a exata arquitetura do nosso cérebro. E buscar um objetivo tão grandioso está causando uma reconfiguração profunda na forma como a ciência trabalha hoje. Porque para mapear a totalidade de um cérebro, seja de rato ou humano, os desenvolvedores de hardware precisam sair da bolha deles do Vale do Silício. Acabou o isolamento. Sim. Aqueles engenheiros elétricos que passavam a vida projetando transistores, agora precisam trabalhar lado a lado com biólogos celulares, com cientistas que passam o dia olhando tecido úmido no microscópio
Isso está redefinindo os limites acadêmicos. Se a gente conectar isso ao panorama geral, estamos acompanhando a maior bifurcação na história da neurociência. Como assim bifurcação? Porque durante os últimos 100 anos, a neurociência operou quase exclusivamente como uma ciência médica, uma ciência da saúde. O propósito era entender doenças, localizar tumores, estudar o declínio cognitivo. O foco era curar o paciente, tratar Alzheimer, reabilitação motora, criar próteses. E essa frente médica continua vital, recebendo bilhões em pesquisa. Mas agora o segundo braço da neurociência se fundiu de forma irreversível à engenharia pesada de tecnologia. A neurociência virou a base fundamental para o avanço da IA. É uma mudança enorme. Para entender o peso disso, o melhor paralelo histórico é o que aconteceu na virada do milênio com o projeto Genoma Humano. Na época, a biologia lidava com tubos de ensaio, mas para processar os bilhões de pares de DNA, ela teve que casar com a ciência da computação. E aí nasceu a bioinformática. Exato. Hoje, a gente presencia o nascimento de uma nova disciplina híbrida, uma verdadeira engenharia orgânica da mente. A neurociência agora é quem fornece a planta baixa para a construção da próxima geração de máquinas. O que é muito louco, porque a tecnologia sempre tentou emular a inteligência humana usando métodos que não tinham nada a ver com o nosso design biológico. Isso. E isso leva a uma mudança fascinante. Uma reinterpretação do famoso Vale da Estranheza, o Uncanny Valley. Aquele desconforto que a gente sente com robôs muito humanos. Esse mesmo. Historicamente, o termo descreve esse incômodo psicológico quando um robô parece humano fisicamente, mas falha nas expressões, ficando bizarro ou assustador. Só que esse cruzamento de hardware e biologia joga a IA num vale da estranheza muito mais profundo e estrutural. Não é mais sobre a aparência do robô. Exatamente. É sobre a máquina começar a processar dados, alterar sinapses e consumir energia da mesma maneira biológica que nós. A arquitetura da máquina deixa de ser algo frio e alienígena e passa a ter o mesmo ritmo orgânico do nosso corpo. Isso sintetiza perfeitamente a inversão histórica impressionante que a gente analisou hoje. Porque durante décadas, a indústria da tecnologia arrogou-se a construir supercomputadores gigantes. A meta era sempre superar as limitações da biologia humana usando pura força bruta. Empilhando mais processadores, Exigindo mais megawatt de energia, criando modelos cada vez mais famintos por eletricidade. Acreditava-se que a matemática ia simplesmente engolir o orgânico pela escala. O progresso até acelerou muito, claro, mas colidiu de frente com uma barreira intransponível da física: a inviabilidade térmica e energética. A força bruta bateu no teto. E a ironia profunda é que, para passar desse teto, a engenharia tecnológica teve que ter humildade de retroceder, de olhar para o mundo natural e perceber que a solução mais elegante do universo já estava pronta. Desenhada por milhões de anos. Guardada no processo evolutivo do cérebro de uma mosca e nas células tronco humanas. O atalho para o futuro passa pela biologia primordial. E bom, isso inevitavelmente levanta uma questão importante, né? Um ponto de interrogação gigantesco para a ciência e para a filosofia. Porque, veja bem, o objetivo dessas empresas é mapear a totalidade do cérebro humano, transpor essa planta arquitetônica completa para um hardware biológico, unindo a velocidade da luz dos circuitos com a plasticidade dos tecidos vivos. Para tentar desvendar problemas como a natureza da consciência, é aí que a coisa aperta. Fica a pergunta no ar para quem está ouvindo. Se num futuro próximo a gente conseguir replicar 100% dos bilhões de conexões do cérebro de uma pessoa e colocar isso para rodar num chip ultra rápido feito de material biológico vivo... Onde termina o limite do algoritmo e onde começa a consciência humana real? Exato. Um cérebro humano operando fora do corpo num servidor, alimentado por microfluidos. Isso é uma máquina avançada ou é uma nova forma de ser? Que reflexão! E com essa fronteira vertiginosa entre o código e a vida em mente, nós encerramos a exploração de hoje. O universo tecnológico está avançando numa velocidade que borra as linhas do que é biologia e do que é máquina. Compreender essa engenharia é a única forma da gente se preparar para o que vem aí. Muito bem dito, muito obrigada a todos que acompanharam essa análise aprofundada. Fica a reflexão para quem nos acompanha.
mantenham fascínio pela ciência, continuem a questionar as fronteiras do futuro e até a próxima.